E aí, meus amigos, beleza? Tudo bom com vocês? Como nós estamos hoje? Primeiro vídeo da semana e eu já falo pra você, sejam bem-vindos ao Cinecone. Pra quem não me conhece, eu sou o Conner Castilho. Pra quem não é inscrito, já clica aí no inscrever-se, já ativa o sininho pra ficar por dentro das notificações, porque eu tô fazendo essas dicas do dia. Agora aqui, um pouco modificado, já colocando aqui uma análisezinha um pouco mais extensa sobre alguns filmes que precisamos falar sobre esse filme, entendeu? Nesse caso aqui eu vou falar sobre um filme que até eu tava conversando hoje mesmo com o meu queridíssimo amigo Derek lá do Cinema com Derek, que tá sempre aqui envolvido aqui nos vídeos nossos também. Convido vocês a conhecer o canal dele, que é muito legal também sobre cinema, pra variar um pouco, né? E ele me lembrou que eu tinha feito uma votação entre dois filmes lá da Amazon, né? E o filme que ganhou, eu fiz, né, a análise completinha, mas eu esqueci de falar do filme que ficou em segundo lugar. Exatamente, e eu vou falar dele agora, já que eu já falei para você se inscrever, já me apresentei, então não vou ficar enrolando muito. Vamos falar de Midsommar. Sim, é um filme completamente diferente de tudo que eu já tinha visto e de uma maneira boa, tá? Primeiro eu vou falar aqui pra vocês a sinopse básica do filme e depois vamos discutir algumas coisas, porque esse filme dividiu muita gente. Muita gente achou muito legal, muito transcendental, uma ideia muito diferente, e muita gente falou, que porcaria de filme é esse? E eu vou te explicar o porquê dos dois lados, tá? Primeiramente, Midsommar conta a história aí de um grupo de amigos que, graças a um dos amigos em comum, vai conhecer uma sociedade alternativa que mora lá no meio do nada, numa floresta na Europa lá, e eles têm todos uns rituais, têm todas umas tradições, danças e umas coisas assim que, primeiramente, né, ao primeiro olhar, parecem ser realmente muito legais, porém, eles envolvem uma coisa, uma trama um tanto quanto diferente e um tanto quanto, como eu posso dizer, assustadora, assombrosa por trás de tudo isso. Macabro, tá? Tem fins macabros, mas o filme, então, começa com eles ali, conversando, tem um casal ali que já tá meio, né, aos trancos e barrancos, e o cara convida eles acabam convidando a garota também para ir, que ela não estava nesse meio, e eles acabam indo, chegando lá, a garota não está se dando muito bem com o seu namorado, o outro cara começa a chavecar ela, você já pensa que vai ter um negócio meio triângulo amoroso ali, mas de repente a gente vê essa sociedade, somos apresentados a essa sociedade, onde tem um líder, tem toda uma crença por trás disso, e ela é muito bem montada, isso que é muito legal. Você acaba ficando realmente curioso, assim como os dois personagens ali que estão para escrever uma tese da faculdade, você começa a criar teses na sua cabeça sobre a veracidade daquela sociedade alternativa que existe lá, né, no meio do nada. Até que somos apresentados algumas tradições um tanto quanto controversas, que as pessoas que não estão acostumadas com aquilo, principalmente os personagens, eles ficam completamente horrorizados. Até porque, é um spoilerzinho, tá? Então, fique esperto aí, provavelmente vai ter. Ignora essa placa agora, tá? Por favor, porque eu vou falar uma coisa aqui que, tipo assim, dentro dessa tradição, não chega a ser algo que vai realmente influenciar no desenvolver da história, mas dentro dessa tradição, eles dizem que a pessoa, quando atinge certo nível de idade, ela se sacrifica, basicamente. Então, ao ser apresentado para um ritual onde isso acontece, os caras de fora ficam completamente horrorizados. E o grau de violência gráfica que existe nesse filme é pesado. Então a gente também fica numa angústia muito grande, sabe? Ao ver o que está acontecendo, aquele negócio dói na gente. Aí a gente entende os dois lados, a gente entende a sociedade em si, as suas tradições, e também entende o lado dos caras que não entenderam nada do que está acontecendo ali, estão vendo só basicamente um assassinato ali na frente deles, e eles ficam completamente horrorizados. E conforme vai passando o tempo, a gente é apresentado algumas coisas assim meio que de relance, sabe? Um quadro aqui, um desenho na parede ali, um lençol aqui, uma escritura ali, uma fotografia ali, e conforme vai andando, a gente vai aprendendo sobre essas tradições, você vai ligando aquela imagem que estava num lençol ao que está acontecendo. Algumas coisas chegam a dar um embrulho no estômago, assim, de uma angústia, sabe? E é um filme que mexe bastante com o seu psicológico.
realmente mexeu bastante, eu fiquei bem preso ao filme, eu gostei dessa obra, me lembrou muito Homem de Palha, tá? É um filme um pouco mais antigo, que tem até um remake, eu acho que é com Nicolas Cage, não sei se eu estiver falando bobagem, esquece, mas lembrou muito isso, o original, o antigo lá. Assistindo, vocês vão saber o porquê, né? Se você por um acaso já assistiu O Homem de Palha, você vai identificar o porquê. Porque ali, tudo que vai acontecer no final, tipo assim, você consegue caçar aqui, ali, porque eles deixam pequenas menções ao que vai acontecer. Eles vão montando de uma maneira muito interessante, que você vai pegando aos pouquinhos e quando você começa a perceber o que está acontecendo, você já tá assim, meu Deus, vai chegar a hora que isso vai acontecer, vai dar merda, tal, e as coisas que continuam, né? Vai ali, vai rolando, vai rolando, vai rolando, você vai ficando cada vez mais tenso, e assim, eu acho que a gente precisa falar desse filme, porque existem sociedades onde as pessoas são seguidoras de outras pessoas, no caso que se dizem líderes, né? Como já aconteceu em vários casos, até nos Estados Unidos lá, que teve um caso famoso, né? Que eu esqueci agora, me fugiu exatamente o nome dele, né? Mas ele fez o John Jones, isso, Jonestown, o Jonesville, não lembro exatamente, mas era um cara que criou seguidores e os seguidores foram atrás dele. Nos Estados Unidos ele estava sendo perseguido, ele se mudou, né, para um terreno que ele comprou ali na América Central e ele começou a ser perseguido, inclusive até um americano foi lá, um governador americano foi lá. Na hora todo mundo viu, assim, olha que bonitinho aqui é muito legal, aqui é muito legal, todo mundo vive bem, até que um cara entregou um bilhete para ele, falando assim, por favor me salva, me tira daqui. E ele foi investigar, e ao ir investigar, ele foi assassinado, e o próprio Jones, no caso, ele fez toda a sociedade tomar veneno e cometendo o maior suicídio em massa da história da humanidade. E isso é um fato real. Jonestown, pode procurar, que você vai ficar sabendo. E isso aí mostra, nesse filme, que as pessoas ficam cegas dentro de algumas coisas que para eles fazem total sentido, tá? Só que pra gente não. E eles acabam usando de artimanhas meio que parecidas um pouco ali com filmes mais trash mesmo, onde usam de armadilhas para atrair pessoas, né? Como o próprio Albergue tem uma pegada mais ou menos disso, e acabam fazendo com que as pessoas fiquem tão infiltradas dentro dessa sociedade que eles não conseguem mais sair, mesmo querendo sair, eles não têm mais chances, eles estão presos ali. E tudo que está falando que vai acontecer, e eles sabem disso, e isso dá uma angústia, isso dá uma agonia, esse filme mexe com os nervos. Eu acho que é por isso mesmo que é uma obra um tanto quanto controversa, porque muitas pessoas não gostaram, porque ele não é um terrorzão. Ele não tem um assassino em série ali, ele não tem um slasher, ele não tem um monstro. Ele não é um filme de ação. Muito pelo contrário, ele é um filme, muitas vezes, muito parado até. Ele é um filme muito devagar, durante muito tempo de tela. Ele é bem ali, ó, cerceado, bem devagarzinho, mostrando, apresentando. E isso, para quem tem pressa de ação, é um pouco ruim. Eu, particularmente, gosto desse tipo de terror psicológico, que prepara você para o horror, para o medo, não para ficar jogando as coisas na tela e te dando susto, aumentando o sound do momento, fazer aquele... Não, isso não tem nesse filme. As coisas vão acontecendo devagar, de uma maneira que te dá angústia, te dá arrepio, e isso é um mérito maior de Midsommar. Por isso que ele é uma obra tão diferente e que tem um final tão impactante quanto ele teve. Então, se você acha que não existem esses tipos de sociedade, acha que é um filme baseado em nada, lembre-se que existem sociedades que não desse nível, mas sim podem fazer algo muito parecido, como eu acabei de falar, de Jonestown, que foi uma história real, né? E esse filme lembra muito uma mistura de O Homem de Palha com Albergue, algo assim meio parecido com isso, e tem um nível de terror gráfico muito elevado, ou seja, impactante para quem assiste. Se você não tiver estômago, eu não aconselho. Agora, se você gostar de uma trama bem feita, uma história bem contada e um terror psicológico que vai te segurar
apertando as almofadas do sofá da sua sala? Então, Midsommar é um filme para você, tá ok? E tá lá no Amazon Prime, nosso querido também, que eu gosto muito dos filmes lá também, né? Mas vai assistir. É o que eu te falo. Eu fiquei devendo essa análise para vocês, então eu fiz aqui de uma maneira mais rápida, mais direta. Eu deixo aqui uma nota 7,5 para esse filme e eu acho ele que vale muito a pena se você gosta de um terror psicológico, tá ok? Então vai lá, assiste lá que depois você comenta aqui embaixo e compartilha com seus amigos pra gente saber se você gostou, se você tem a mesma opinião que eu ou não, tá ok? Vou ficando por aqui para tentar não me estender mais e vou deixando meu forte beijo para você. Muito obrigado, seja bem-vindo ao canal. Se você não for um inscrito, e se você já for um inscrito, seja sempre bem-vindo, que as portas estão abertas para vocês, tá ok? Forte beijo, muito obrigado e tchau!